falar de Silvio Santos num episódio que está causando muita polêmica, que eu vinha hoje no carro, passando por várias emissoras de rádio, todo mundo comentando, além de você ver as pessoas próximas, as redes sociais, todo mundo falando de Silvio Santos e Cláudia Leite. Né? O que aconteceu no Teleton, no momento em que ele ficou frente a frente com a cantora, que é esse momento que vocês viram aí, e que o Silvio teve, de fato, um momento muito infeliz. Não dá para dizer que ali foi uma piada, que ali foi uma brincadeira, porque não tinha graça, ali não tinha graça nenhuma. Ali foi uma coisa que faltou até cavalheirismo, né? Foi uma coisa descabida, foi uma coisa que realmente provocou constrangimento, provocou primeiro uma surpresa muito grande, né? Depois um constrangimento, depois, né, fala assim, meu Deus, de onde saiu isso? Não só porque é um homem falando para uma mulher, não aceito que me abrace porque eu fico excitado, é uma coisa, né, que realmente não faz o menor sentido, você não ouve isso em nenhum lugar do mundo, ou pelo menos não deveria ouvir, e muito menos também para a ocasião, porque aí não era nem o jogo dos pontinhos, onde ali é entretenimento, é piada, é brincadeira, é mais pimenta, existe às vezes um abuso sim, permitido pela faixa de horário, é outra história, mas ali era um Teleton que ele sempre, né, apresentou e nunca nesses 21 anos aconteceu esse tipo de coisa. Então, eu acho que a polêmica ela tem embasamento, ela não surgiu do nada, as pessoas realmente ficaram surpresas, falaram, gente, isso não pode estar acontecendo. Era explícito demais, era pesado demais para uma mulher ter que ouvir uma coisa dessas, não poderia de jeito nenhum ter acontecido, mas aconteceu. Eu na hora, juro para vocês, eu fiquei com pena da Claudinha, porque a gente sabe que ela vai para o Teleton, não é a primeira vez, ela vai de coração aberto, ela faz lindas apresentações, a do ano passado, inclusive, foi muito comovente, ela cantou maravilhosamente bem, a gente chegou a comentar aqui, hoje ela deu uma declaração no Bernardes, tocaram nesse caso, tá todo mundo falando em relação a isso, ela foi educada, ela foi fina, ela não saiu detonando, ou destruindo, ou tentando fazer o que outras pessoas já tentaram fazer sem motivos, ela que teria motivo, soube se comportar de uma maneira muito fina realmente, uma coisa que já se esperava da Claudinha, ela disse apenas isso, as pessoas não devem, não podem sair por aí falando tudo aquilo que vem na cabeça, mas o difícil é entender como é que isso veio na cabeça do Silvio, né? E num Teleton da vida, e diante de uma mulher da maneira tão crua como foi colocado, porque a gente viu que inclusive a família que estava na plateia ficou assim, sem saber como reagir, não sabia se ria, se ficava chocada, ficaram todos surpresos, porque é a palavra que eu acho que mais define, que primeiro define, né, quando a coisa aconteceu. Agora, eu acho também o seguinte, esse tipo de erro, de equívoco, de grosseria, de verdade, ele tem como ser pelo menos consertado, pelo menos corrigido, porque eu acho, e o Silvio, ele não é uma pessoa que se recuse a reconhecer erros ou que se recuse a pedir desculpas, eu acho que era exatamente isso o que a Claudinha merecia, sabe? Um pedido de desculpas, quem sabe umas flores, um cartão carinhoso, que o Silvio, ele é mestre em escrever cartão muito legal, né? Para as pessoas que ele gosta, que ele considera, que ele acha que merecem esse tipo de carinho, de gesto cavalheiresco, então eu acho que seria bem o momento de se fazer isso enquanto está tudo aí fervilhando, né? Bem o momento de manda umas flores para a Claudinha, Silvio, manda um cartão legal, se desculpa realmente, porque foi um momento muito infeliz, foi uma coisa que um homem jamais, em situação nenhuma, poderia falar para uma mulher, muito menos em público e muito menos num evento, né, que tão grandioso de solidariedade e tão destinado a ajudar as crianças como era ontem o Teleton. Como eu disse para vocês, não
Se não quiser fazer isso, um telefonema, né? Às vezes basta. Ou então, durante uma das próximas gravações dessa semana, amanhã é dia, mesmo que vá para o ar daqui uma semana, 2, 3, não importa. Já que fez publicamente, se desculpar publicamente também, ou fazer tudo isso junto. Mandar flor, telefona, pede gravar desculpas durante a gravação do programa, eu acho que cabe, eu acho que fica legal, eu acho que fica inclusive como exemplo para homens que possam incorrer no mesmo erro, né, que colocar uma mulher numa situação tão difícil, tão delicada e tão constrangedora como ela se sentiu ontem. No primeiro momento, ela tentou até aliviar, né, achar que a história do excitado podia ser pro lado da alegria, disso, daquilo. E ele ainda foi firme e ele ainda falou, não, é isso mesmo. Quer dizer, uma coisa sem noção, uma coisa sem medida e uma coisa que foi descabida. Então, a partir do momento que ele mesmo reconhece que é um erro, vai lá e se desculpa, isso também é um exemplo para que algum homem que venha a ter uma atitude infeliz como essa não tenha, não é? E se tiver, saiba pedir desculpas. E a gente espera que não tenha mesmo, porque realmente é uma coisa difícil, né, de encarar. Eu acho que ela até segurou ali o máximo que ela podia. A hora que a coisa estava mais pesada, ela citou até o marido para ver se ele caía na real, mas não adiantou muita coisa. Então, se o estrago estava feito, vamos ter a juntar os cacos e fazer disso um recomeço. Acredito que possa acontecer sim, porque quando o Silvio reconhece como um erro de verdade, que ele acha que foi isso mesmo, que as pessoas que gostam de verdade dele, a começar pela própria família, para os amigos, para o pessoal que estava no entorno, já devem ter falado, já devem ter conversado, falado, olha, não pode ter sim assimilado que foi um momento muito infeliz e consertar dessa maneira. Eu acho que ela merece esse pedido de desculpas de verdade, Silvio. Eu acredito que você possa fazer esse tipo de coisa como um homem que sempre tratou as mulheres muito bem, né? Pelo menos naqueles quadros que não fossem de entretenimento, onde ali pinta brincadeiras que podem ser de mau gosto, mas elas não são de maldade. Aí é uma outra história que precisa ser discutida num outro momento, e até a gente já falou em relação aqui que muitos oportunistas se aproveitaram desse tipo de coisa para tentar demolir um mito, mas que também ficou para lá. No momento, é isso que a gente tem para dizer. Mas eu só vou dizer mais uma coisa para fechar essa história. A gente vai sim colocar o Silvio na geladeira por esse episódio, mas eu não aceito que as pessoas queiram dar para esse episódio, que durou 2, 3 minutos no ar, foi sim muito pesado, mas queiram dar mais destaque para isso do que para o Teleton, a maratona de 24 horas que há 21 anos ele comanda e emociona o Brasil inteiro. Então, apontar um erro, com certeza, querer que esse erro seja maior do que tudo aquilo de bom que vem sendo feito há 21 anos por esse homem, por esse profissional, por esse apresentador, aí me desculpem. Aí é mais uma vez um tremendo oportunista daqueles que não sabem, que não conseguem lidar com o fato de existirem ídolos nacionais, que é exatamente o caso do Silvio Santos. Vai ter geladeira para ele, vai ter também tapete vermelho, mas daqui a pouquinho, assim que a gente irá, e a gente volta já já. Bom, de volta aqui o nosso programa, não sei do que a gente vai falar agora, quer continuar a conversa, Marmita? O que você quer fazer aqui? Abrir nossa roda, o que vocês querem falar? Falamos. Então, olha, hoje tá esquisito aqui, segundona, né? Tá bom, então demora vamos a pegar no nessa. tranco. Bom, a gente falou aí de Joelma no começo, a gente falou da história do Silvio com a Cláudia Leite. Eu fui para os comerciais, para quem está sintonizando agora, dizendo o seguinte, né? Que, claro, foi um erro do Silvio, uma pisada feia de bola, mas que eu não acho justo tentarem fazer desse episódio, que inclusive, se Deus quiser, vai ter conselho, né? Essa coisa toda, que ele peça desculpas à Cláudia Leite, ela merece essa consideração, esse respeito, mas não fazer desse episódio uma coisa maior que o próprio Teleton.
não é? Que durou 24 horas no ar, que teve momentos absolutamente emocionantes, que a meta foi atingida e foi muito bonito ver as filhas, a mulher abraçarem o Silvio no palco. O discurso de encerramento dele foi lindo, foi um tapa de pelica também. Aquele era o Silvio de volta com os parafusos no lugar. Dar um tapa de pelica na Rede Globo de televisão, que apesar de ter liberado Henrique Castelli, acho que mais 3 pessoas. A Nívia foi, eu não vi a Nívia. Eu não vi a Nívia Maria, eu ia te perguntar. Por conta disso, ela estava tão empolgada que ela ia fazer o Teleton. Então, e consegue atingir a meta, e é um programa que está aí há 21 anos, e só está aí há 21 anos porque ele teve a coragem de trazer, de investir, de estar aí. Então, gente, vamos valorizar aquilo que é bom, apontar o que é errado, mas nunca que isso seja maior do que uma coisa que está aí há 21 anos e só praticando o bem, e só trazendo benefícios para essas crianças que há gerações vêm precisando desse tipo de atendimento. É isso só que eu achei oportunismo de determinadas pessoas, até de determinados programas, de novamente querer, parece que só o que aconteceu no Teleton ontem foi isso. Ontem não, sábado, né? De sexta para sábado, quando o programa teve momentos simplesmente, praticamente a maratona toda, de envolvimento, de afeto, de amor, de solidariedade, todo mundo batalhando. Teve até casamento no palco, por falar em amor, né? Então foi tanta coisa legal que não é justo, uma história sabe? que depois eu vou contar, claro, que terminou até com pedido de jantar, viu? Do Henrique Castelli com a Rebeca, tô chipando. Achei também. bárbaro, tô chipando, Rebeca. Vai rolar, se Deus quiser, né? Diga. Sabe quando você recebe todos os dias pessoas da sua casa e você as trata de uma maneira das quais elas já estão acostumadas? Sim. E isso acontece, as pessoas falam, mas o Silvio Santos sempre brinca aos domingos no jogo dos pontinhos. Mas eu acho que aquilo ali é um espetáculo, é um show, já são pessoas do convívio mesmo, dele. Aí a Cláudia Leite vai ao programa, o Silvio errou. Mas assim, pra ele tá na casa dele, não a casa do SBT, fazendo só uma relação. Analogia. Agora a gente tem que explicar é uma tudo, analogia. Cláudia, por a favor. casa da gente, quando a gente recebe visitas. E às vezes a gente recebe visita e a gente não sabe tratar a visita como ela merece ou como deveria. Aí o que acontece? Às vezes você acaba escorregando. Foi o que aconteceu. Por muito, a Cláudia Leite não deixou o palco. Ela foi elegante, foi até o final pela causa. Eu achei isso importante. E fiquei também preocupado quando a Cláudia falou, opa, peraí, eu me senti constrangida. Foi. Então aí as pessoas que estavam tomando as dores da Cláudia Leite mesmo, né? estavam até falando demais. Mas deixa a Cláudia se posicionar, porque a Lívia tá lá todo final de semana, o Silvio brinca com ela, nada. A Ellen, a Flor, tá todo mundo lá, o próprio Carlinhos, o Cabrito, enfim. Aí quando ela fala, olha, me senti constrangida, aí ela tá no direito dela. Sim. Né? E a Aí gente ela tem que sinalizou respeitar, mesmo. por mais que ela seja chata, mas tem Eu que acho, respeitar. vocês pegam Ela no não pé é da chata. Cláudia, ela é Então uma casa com outra ela. pessoa. Tanto, Ela já é casada, tá vendo que você tá ela sendo falou do marido casa dela. Tá vendo? Você Mas vai Mas ser assim, machista. só uma coisa, Ela é inclusive, chata, que eu acho importante deixar claro. Eu não sei, não tenho também nenhuma procuração para falar pela Cláudia. É só a impressão que eu tenho dela. Que mesmo com tudo isso tendo acontecido, se falar assim, você vem o ano que vem, ela vai dizer sim. Pela né? causa. Pela causa. Como ela por vai tudo ao que isso Criança Esperança. representa. Exatamente. Importantíssimo. Ela nunca levaria isso como um ponto, não piso mais nesse lugar. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Ela tá certíssimo. Ela tá certíssima quando fez o seu sinalização. desabafo, quando ela fez a sinalização, me senti constrangida, não foi legal. Ele, aquela história, mexeu com uma, mexeu com todas, mexeu com as mulheres do Brasil inteiro. Sim. E aí aquilo que a gente espera, né? Do Silvio, como você disse, gentilmente, fazer aí um pedido de desculpas formal, convidá-la para participar de um outro programa e tentar colocar as coisas em dia. No jogo das três Mas é aquela pontas, coisa, a mesmo, pessoa tá convidar. na casa dela de pijama e recebe o povo daquela maneira. E às vezes a gente não agrada uma visita. Cabe a gente pedir desculpas. Claro, Eu com acho que é isso. certeza, né? Aliás, a Claudinha, na verdade, é uma das que foi liberada pro Teleton, porque ela é da Globo, Contratada né? da Globo. Ela é do reality lá, musical. Diga, Thiago. Mandaram aqui, ó, o Luke TV falou, a Nívia Maria esteve no Teleton no sábado, da 1h40, dividindo o palco com Carlos Alberto de Nóbrega e Maísa foi. antes do Raul Gil. Antes do Raul Gil, tá certo, Mas eu legal. queria falar dessa história da Cláudia Fala. Leite, porque assim,
muita gente entra nas redes sociais, quero ver, olha, vocês defendem o Silvio Santos. O pessoal tem bola de cristal, acha que lê pensamento, prevê opinião, que é a coisa mais difícil do mundo. E graças a Deus a gente tem um negócio aqui que se chama liberdade de poder opinar, concordar ou discordar. Isso é a opinião de cada um, é por isso que você permite que a gente esteja aqui. Se eu quisesse só a minha opinião, fazer programa sozinha, pronto. E tá tudo certo, não é? Mas esse lance do Silvio, a gente fala que o Silvio é gênio, o Silvio é o maior apresentador da TV brasileira, o Silvio é mito mesmo. Continua sendo tudo isso. Não, exatamente. Mas muitas vezes a gente esquece que é ser humano. E ser humano também falha, ser humano também erra. Qualquer pessoa que assistiria esse vídeo e assistiu, vai falar assim, poxa vida, existiu uma sinalização, existiu uma segunda sinalização, existiu uma terceira sinalização e continuou. Então, peraí, ela se sentiu ofendida, tanto é que ela manifestou publicamente. Ok, tá tudo certo. Como você falou, e como o Vlad falou, errou. Pedido de desculpas não é porque ele é mito, não é porque ele é gênio, não vai deixar de ser... É de um homem para uma mulher. É isso, é isso mesmo. É de gente pra gente. E outra, quem aqui não errou? Então, se o Silvio errou, ok. Agora, ele tenta minimizar o estrago. Que é pedindo desculpa, ou me enviando umas flores, ou convidando para o programa. Tudo ao mesmo tempo, como eu falei, né? Eu na Só para verdade, encerrar. eu penso da seguinte forma, o que eu soube foi que o Silvio estava extremamente radiante, ele estava assim, no melhores dos dias dele, que nós sabemos como ele fica, e ele entrou realmente, ele estava, e assim, ele começou a brincar, eu acho que ele brincou da mesma forma, como o Vlad falou, tava sem eu acho que o noção Silvio, do que ele estava fazendo. ele tem a identidade, ele tem essa identificação de que os artistas também são muito íntimos dele da forma como ele é, né? Claro, hoje a gente está vivendo num outro momento, enfim, onde as pessoas questionam muitas coisas e tal. E quando a Cláudia Leite começa a responder para o Silvio, eu acho que ele não teve a sacada, ele achou que ela também estava brincando, sabe? Tipo assim, entrou no espírito da história, né? E talvez ele não tinha entendido que isso estava indo por um outro caminho. Mas o que vale a pena mesmo foram os 30 milhões que foram arrecadados, né? Então, assim, independente, eu acho que de tantas polêmicas que rondaram aí ao redor do Silvio Santos nesse final de semana, eu trabalhei com o Silvio há muitos anos e a gente sabe como ele é, sabe? Então, em nenhum momento eu acredito que ele tenha feito isso para tentar denegrir a imagem. Não, isso claro que não. Isso foi brincadeira. É um momento sem noção. Não acho nem brincadeira, não dá para levar. A intenção pode ter sido brincadeira, mas sem noção. A prática foi um desastre, desastrosa, né? Foi um Bateu desastre. Então eu acho que não dá para passar pano nessa história. Dá para realmente dizer, isso foi um episódio dentro de uma maratona de 24 horas. Então você querer trocar uma coisa pela outra não vale. De verdade, o saldo dele vai continuar sendo sempre positivo. Sempre positivo. Né? Agora que houve um erro, houve um erro. Houve uma pisada de bola feia, houve uma pisada de bola feia. Tem conserto? Tem conserto e, se Deus quiser, há de rolar mesmo. Então, baile segue o baile, como se fala, né? Vai, é verdade. Tá excitado, tem que esfriar. Geladeira, bota ele aí na geladeira. Bota ele na geladeira. É isso aí, viu?